Você não vai acreditar no que acontece quando uma menina de apenas 10 anos, suja, faminta e sem ninguém no mundo, tenta roubar uma simples mortadela para matar a fome e acaba sendo brutalmente espancada pelo dono do açougue. Mas prepare-se para testemunhar o impossível quando um milionário que passava por ali por acaso presencia a cena e parte para cima do agressor sem pensar duas vezes. A partir desse momento, tudo muda. O que parecia ser mais um dia de dor para a pequena mendiga se transforma no início de uma jornada que ninguém poderia prever. Uma atitude inesperada, um gesto de coragem e compaixão, e um final que vai te emocionar profundamente. Não pisque, porque o desfecho dessa história é tão impactante que vai ficar marcado em você para sempre. Comente o que você acha. O que vai acontecer se você faria a mesma coisa nessa situação? E não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O cheiro da mortadela fresca cortou o ar da manhã como uma tentação cruel. Norá pressionou o estômago vazio com as mãos pequenas e sujas, tentando silenciar os ruídos que há 3 dias não cessavam. Seus pés descalços grudavam no asfalto quente enquanto observava, escondida atrás de uma lixeira, o movimento do açougue de seu Genibaldo. A menina de 10 anos conhecia cada pedra solta daquela calçada, cada buraco onde a chuva acumulava, água suja, cada canto onde poderia se esconder quando a fome apertava demais. Desde que acordara sozinha naquele quarto fedorento, há 6 meses, sem encontrar sua mãe em lugar algum, as ruas se tornaram sua única casa. Seus dedos tremiam quando viu uma fatia de mortadela escapar do balcão e cair próximo à entrada do açougue. Genibaldo havia se virado para atender outro cliente. E por um instante, apenas um instante, Norá viu uma oportunidade. Seus pés se moveram antes que sua mente pudesse processar o perigo. A fatia ainda estava morna quando seus dedos a tocaram. Por uma fração de segundo, ela sentiu que talvez pudesse matar a fome que roía seu estômago como um animal faminto. Mas a mão gigantesca e calejada de Genibaldo se fechou em torno de seu pulso com força suficiente para quebrar ossos. Maldita! Vagabunda! O grito ecoou pela rua inteira. Aqui é lugar de gente direita, não de lixo que nem você. O primeiro empurrão jogou Norá contra os caixotes de madeira. Suas costelas bateram com força, tirando todo o ar de seus pulmões. Antes que pudesse se recuperar, os chutes começaram. Um na barriga, outro nas costas, enquanto Genibaldo gritava sobre respeito, sobre o lugar de cada um, sobre como ela deveria ter morrido junto com a mãe drogada. As pessoas passavam, olhavam, desviavam o rosto. Algumas até aceleravam o passo, como se a violência pudesse ser contagiosa. Norá encolheu-se no chão, abraçando os joelhos e esperando que tudo acabasse. Logo, ela aprendera que gritar só piorava as coisas. Do outro lado da rua, preso no trânsito causado por uma caçamba atravessada, Silvan assistia à cena através do vidro embaçado de seu carro. Suas mãos apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Durante 51 anos de vida, ele vira muita crueldade, mas algo naquela criança pequena e indefesa despertou uma fúria que não sentia desde a morte de sua esposa. Sem pensar nas consequências, Silvan desceu do carro e atravessou a rua correndo. Sua voz cortou o ar com a autoridade de quem sempre soube dar ordens. Tire as mãos dessa criança agora! Genibaldo parou no meio de outro chute e virou-se, o rosto vermelho de raiva. E quem é você para se meter, seu metido? Essa pirralha estava roubando. Ela é uma criança com fome, não uma criminosa. Silvan se colocou entre o açougueiro e Norá, que o observava com olhos arregalados de medo e confusão. E você é um homem adulto espancando uma menina indefesa. Essa vagabundinha não é problema meu nem seu. Some daqui antes que eu chame a polícia.
Sylvan tirou o celular do bolso, mas não discou para a polícia. Em vez disso, abriu a câmera e começou a filmar. Pode chamar quem quiser. Eu vou chamar a imprensa. Vamos ver como fica a sua reputação quando todos souberem que você espanca crianças famintas. O rosto de Genibaldo perdeu a cor. Ele sabia que uma matéria dessas poderia acabar com seu negócio em questão de horas. Resmungou algumas palavras incompreensíveis e voltou para dentro do açougue, batendo a porta com força. Sylvan guardou o celular e se agachou ao lado de Norá. A menina se encolheu ainda mais, esperando que ele também a machucasse. Era assim que o mundo funcionava para ela. Adultos machucavam, e ela só podia esperar que doesse menos. Ei, pequena! Sua voz saiu mais suave do que ele pretendia. Ninguém vai te machucar mais. Você está machucada? Norá não respondeu. Seus olhos grandes e escuros estudavam cada movimento de Sylvan como um animal acuado avalia uma ameaça. Sangue escorria de um corte na testa e ela mancava de uma das pernas. Você deve estar com fome. Que tal comermos alguma coisa? Pela primeira vez, Norá ergueu os olhos para encontrar os dele. Havia tanta desconfiança quanto esperança naquele olhar que o coração de Sylvan se partiu. Ele estendeu a mão devagar, como se estivesse se aproximando de um passarinho ferido. Meu nome é Sylvan. Qual é o seu? Norá, ela sussurrou, tão baixo que ele quase não ouviu. Prazer em conhecer você, Norá. Vamos sair daqui e encontrar um lugar seguro para você comer alguma coisa? A menina olhou para a mão estendida por longos segundos. Toda sua experiência lhe dizia para correr, para não confiar, para não acreditar que alguém pudesse ser gentil sem querer algo em troca. Mas a fome era mais forte que o medo, e alguma coisa nos olhos daquele homem a fez sentir que talvez, apenas talvez, ele fosse diferente. Quando seus dedos pequenos e sujos tocaram a mão de Sylvan, ela não imaginava que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Não podia saber que por trás daquela gentileza se escondiam segredos que conectavam seu passado de uma forma que nem ela, nem Sylvan poderiam imaginar. E muito menos poderia prever que aceitar aquela mão seria o primeiro passo para descobrir verdades que abalariam tudo o que pensava saber sobre sua própria história. O apartamento de Sylvan era maior que qualquer lugar onde Norá já havia pisado. Paredes brancas, móveis de madeira lustrada, tapetes macios que pareciam nuvens sob seus pés descalços. Ela permaneceu parada na entrada, sem saber se podia realmente entrar ou se aquilo era algum tipo de pegadinha cruel. Pode entrar, Norá. Esta é minha casa, Sylvan disse gentilmente, notando sua hesitação. A menina deu um passo cauteloso, depois outro. Seus olhos percorriam cada canto como se estivesse mapeando possíveis rotas de fuga. Na mesa da sala, uma foto emoldurada mostrava Sylvan ao lado de uma mulher de sorriso doce. Ambos pareciam felizes, completos. Era minha esposa, Carmen. Sylvan seguiu seu olhar. Ela morreu há 2 anos. Norá não soube o que dizer. Morte era algo que ela conhecia bem demais para uma criança de 10 anos. Tinha visto pessoas morrerem nas ruas, de frio, de fome, de solidão. Sabia que a tristeza deixava cicatrizes invisíveis que nunca saravam completamente. Você deve estar com muita fome. Vou preparar algo enquanto você toma um banho quente. A palavra banho fez os olhos de Norá se arregalarem. Fazia semanas desde que ela havia se lavado adequadamente. Sylvan a conduziu até o banheiro e abriu a torneira da banheira. A água caiu quente e transparente, formando vapor que embaçou o espelho. Há toalhas limpas ali e vou deixar roupas na cama do quarto de hóspedes. Take seu tempo. Quando
Sylvain fechou a porta. Nora ficou sozinha com aquele luxo incompreensível. Tirou as roupas sujas e rasgadas, envergonhada das manchas de sujeira que cobriam sua pele. A água estava tão quente que no começo doeu, como se seu corpo tivesse esquecido como era ser aquecido. Ela se lavou devagar, assistindo a água escurecer com toda a sujeira acumulada. Pela primeira vez em meses, pode ver a cor real de sua pele. Tinha pequenos cortes e hematomas por toda parte, lembretes constantes de sua vida nas ruas. Quando saiu do banho, encontrou roupas limpas esperando na cama. Uma calça jeans pequena, uma blusa rosa de mangas compridas e até mesmo roupas íntimas novas. Tudo cheirava a amaciante e cuidado. Ela vestiu tudo rapidamente, ainda desconfiada de que aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento. Na cozinha, Sylvain havia preparado um sanduíche de mortadela, o mesmo alimento que havia causado toda aquela confusão mais cedo. Mas desta vez, não havia perigo. Não havia Genibaldo gritando, apenas o cheiro bom de comida de verdade. Com calma, Sylvain disse quando viu Nora devorar o sanduíche como se fosse a última refeição de sua vida. Há mais comida, não precisa ter pressa. Mas Nora não conseguia comer devagar. Seus instintos ainda gritavam que a comida poderia acabar, que alguém poderia aparecer e tirar tudo dela. Ela guardou pedaços do sanduíche nos bolsos da calça. Nova, um hábito que havia desenvolvido nas ruas. "Por que você está me ajudando?" Ela perguntou de repente, a voz ainda rouca de tanto tempo falando pouco. Sylvain pausou enquanto lavava uma xícara na pia. Era uma pergunta simples, mas que não tinha uma resposta simples. "Porque você precisa de ajuda. E por quê? Porque é a coisa certa a fazer. Mas eu não tenho nada para te dar em troca." "Eu não quero nada em troca, Nora." A menina o observou com desconfiança. Na sua experiência, todos sempre queriam alguma coisa. Comida tinha preço, abrigo tinha preço. Até mesmo a gentileza das pessoas vinha com condições. "Onde está sua mãe?" Sylvain perguntou suavemente. O rosto de Nora se fechou imediatamente. "Não sei. Ela desapareceu." "Desapareceu como?" "Um dia eu acordei e ela não estava. Mas lá, esperei muitos dias, mas ela nunca voltou." Sylvain sentiu um aperto no peito. Carmen sempre havia falado sobre ter filhos, sobre dar amor e cuidado a uma criança que precisasse. Talvez fosse por isso que seus olhos imediatamente se voltaram para Nora quando a viu sendo espancada. "Há quanto tempo você está sozinha?" "Não sei contar os dias direito, mas faz muito tempo. O frio já veio e foi embora uma vez. 6 meses. Uma criança de 10 anos havia sobrevivido sozinha nas ruas por 6 meses. Sylvain se perguntou quantas outras crianças como Nora existiam, invisíveis para a sociedade, lutando para sobreviver enquanto todos fingiam não ver. "Você se lembra de onde morava com sua mãe?" Nora balançou a cabeça. Era um quarto pequeno. Cheirava ruim. Ela estava sempre doente nos últimos tempos. Tossia muito. Tinha febre. Às vezes falava coisas estranhas quando estava muito quente. Que tipo de coisas estranhas? Sobre pessoas que não estavam lá. Sobre lugares que eu nunca vi. Uma vez ela falou sobre freiras, sobre uma irmã que ela amava muito. Nora franziu a testa tentando lembrar. Ela disse que a irmã estava casada com um homem bom que fazia móveis bonitos. Sylvain quase derrubou a xícara que segurava. Carmen havia crescido em um convento, criada pelas freiras junto com outras meninas órfãs. Ela sempre falava de uma amiga especial de lá, que considerava como uma irmã, uma amiga que havia perdido contato quando saíram do convento. "Sua mãe cresceu com freiras?" ele perguntou, tentando manter a voz calma. "Acho que sim. Ela tinha uma foto velha, toda amarela. Eram ela e outra menina de braços dados na frente de uma igreja grande." O coração de Sylvain começou a bater mais rápido.
Coincidências assim eram raras demais para serem ignoradas. Você ainda tem essa foto? Não. Quando saí do quarto, não consegui levar nada. Estava com muito medo e muito fome. Naquela noite, Sylvan preparou o quarto de hóspedes para Norá. Lençóis limpos, travesseiros macios, uma lâmpada de cabeceira que espantava a escuridão. Mas quando foi verificar como ela estava, a encontrou dormindo no chão ao lado da cama, encolhida em um cobertor. Norá, a cama é para você dormir. Ela abriu os olhos assustada. Desculpa, eu não queria sujar. Você não vai sujar nada. A cama é sua. Mesmo assim, levou 3 tentativas para convencê-la a deitar no colchão. E quando finalmente o fez, Norá manteve os olhos abertos, observando cada sombra, cada ruído, pronta para fugir se necessário. Sylvan ficou acordado até tarde naquela noite, pensando nas palavras de Norá sobre sua mãe. As coincidências pareciam se acumular de forma impossível. Uma órfã criada por freiras, que falava sobre uma irmã casada com um marceneiro. Carmen havia crescido em um convento e sempre mencionava uma amiga querida que havia perdido contato. Seria possível que a mãe de Norá fosse a mesma pessoa sobre quem Carmen falava com tanto carinho? E se fosse, por que Carmen nunca havia mencionado que sua amiga de infância tinha uma filha? Por que havia mantido esse segredo, se é que era realmente um segredo? Sylvan adormeceu com essas perguntas martelando em sua mente, sem saber que as respostas que procurava estavam mais próximas do que imaginava, escondidas em lugares que ele logo seria forçado a explorar. Uma semana havia se passado desde que Norá chegara à casa de Sylvan, e cada dia trazia novos desafios que ele não havia antecipado. A menina ainda dormia no chão, mesmo com todos os seus esforços para convencê-la de que a cama era segura. Ela continuava guardando comida nos bolsos, criando pequenos esconderijos pela casa, e pulava a cada ruído mais alto. Mas o que mais preocupava Sylvan era a falta absoluta de documentos. Norá não tinha certidão de nascimento, não tinha registro escolar, não tinha qualquer prova de que existia oficialmente. Para o governo, ela era um fantasma. Precisamos resolver sua situação na escola, Sylvan disse durante o café da manhã, observando como Norá ainda comia rapidamente, como se alguém fosse tirar o prato dela a qualquer momento. Não quero ir para a escola, ela respondeu. Imediatamente, o pânico claro em sua voz. Por quê? As crianças vão rir de mim. Eu não sei ler direito e não tenho os papéis que eles pedem. Sylvan sabia que ela tinha razão sobre os documentos. Havia ligado para 3 escolas diferentes e todas pediam a mesma coisa: certidão de nascimento, comprovante de residência, histórico escolar. Coisas que Norá simplesmente não possuía. Vamos resolver os papéis primeiro, então. Hoje, vamos ao cartório ver o que podemos fazer. O funcionário do cartório, um homem magro de óculos grossos, olhou para Sylvan como se ele tivesse perdido a razão. O senhor quer registrar uma criança de 10 anos, sem nenhum documento, sem saber quem são os pais? Ela é órfã. A mãe desapareceu e não sabemos quem é o pai. Isso é irregular demais. Precisaria de autorização judicial, investigação social, uma série de procedimentos que podem levar anos. Anos? Sylvan sentiu a frustração crescer. E enquanto isso, ela fica sem existir oficialmente. Senhor, eu entendo sua situação, mas não posso simplesmente inventar documentos. Se a criança não tem registro de nascimento, tecnicamente ela não nasceu. É como se fosse um fantasma. Norá puxou a manga de Sylvan. Posso sair? Está muito quente aqui. Do lado de fora do cartório, ela se encostou na parede, respirando com dificuldade. Eu disse que não ia dar certo. Ninguém me quer em lugar nenhum. Isso não é verdade, Norá. Vamos encontrar uma solução. Mas as semanas seguintes provaram o contrário.
Cada porta que Silvan batia se fechava na cara dele. Escolas, hospitais, órgãos públicos, todos exigiam documentos que Norá não possuía. Era como se ela fosse invisível para o sistema. Tentou matriculá-la em uma escola particular, pensando que talvez fosse mais flexível. A diretora, uma mulher de meia idade com um sorriso forçado, aceitou conversar, mas logo deixou claro suas reservas. Entendo sua intenção, Sr. Silvan, mas uma criança com esse histórico pode ser problemática para nossa instituição. Nossos pais são muito exigentes quanto ao tipo de colega que seus filhos terão. Ela é apenas uma criança que precisa estudar. Uma criança sem passado conhecido, sem família identificada. Isso levanta questões complicadas. Silvan sentiu a raiva crescer. Complicadas para quem? Para todos os envolvidos. Sugiro que procure uma instituição mais adequada ao perfil dela. Na saída da escola, Norá estava quieta demais. Eu entendi o que ela quis dizer, falou finalmente. Eu não sirvo para lugares bonitos como aquele. Não diga isso nunca mais. Você serve para qualquer lugar. Mas por dentro, Silvan começava a entender a dimensão do problema. Não era apenas uma questão de documentos ou dinheiro, era uma questão de classe, de preconceito, de um sistema que simplesmente não estava preparado para crianças como Norá. A situação piorou quando ele decidiu levá-la para uma consulta médica. Norá havia começado a ter febres frequentes e perdera ainda mais peso, apesar de comer regularmente. O médico do convênio particular de Silvan foi claro. Sem documentos, não poderia atendê-la. Mas ela está doente, olhe para ela. Senhor, eu entendo, mas sem identificação válida, sem registro no sistema, eu não posso assumir a responsabilidade. E se algo der errado, como vou justificar ter atendido uma pessoa que oficialmente não existe? Acabaram no pronto-socorro público, onde esperaram 7 horas para serem atendidos. Quando finalmente conseguiram falar com um médico, ele examinou Norá rapidamente, prescreveu um antitérmico básico e os dispensou. Ela precisa de exames mais detalhados, Silvan insistiu. Para isso, precisaria marcar com um especialista. Mas sem documentos... O médico deu de ombros. No caminho de casa, Norá estava quieta e febril. Talvez seja melhor eu voltar para a rua, ela murmurou. Lá pelo menos ninguém fingia que eu não existia. Eu sabia que não existia. Você não vai voltar para lugar nenhum. Vamos resolver isso. Mas mesmo Silvan começava a duvidar de suas próprias palavras. A cada rejeição, a cada porta fechada, parecia mais claro que o sistema estava determinado a manter Norá invisível. Foi durante uma dessas noites difíceis, enquanto ela tossia e tremia de febre, que Silvan tomou uma decisão desesperada. Procuraria a única pessoa que talvez pudesse ajudar, seu antigo advogado, mesmo sabendo que isso significaria mexer em feridas antigas. Dr. Martinez havia sido o advogado da família por décadas, mas eles haviam se distanciado após alguns desentendimentos sobre negócios. Ainda assim, era um homem influente, com conexões que Silvan não possuía. Silvan, que surpresa! Martinez disse quando o atendeu em seu escritório luxuoso. Ouvi dizer que você anda cuidando de uma menina de rua. Devo dizer que foi inesperado. Preciso da sua ajuda, Martinez. A menina não tem documentos e ninguém quer ajudar. Isso é complicado, meu amigo, muito complicado. Esse tipo de situação pode gerar problemas legais sérios para você. Que tipo de problemas? Sequestro, por exemplo. Apropriação. De menor, se aparecer alguém da família procurando por ela, ela é órfã. A mãe desapareceu. Você tem certeza disso? E se a mãe estiver viva? E se houver outros parentes? Você pode estar cometendo um crime sem saber. Silvan sentiu um frio na barriga. Nunca havia pensado nessa possibilidade. E se realmente houvesse alguém procurando por Norá?
E se ele estivesse involuntariamente impedindo uma reunião familiar? O que você sugere? Oficialmente, entregue a menina para os serviços sociais. Deixe que eles resolvam a situação adequadamente. E extraoficialmente, Martinez suspirou. Extraoficialmente, você está numa situação muito delicada. E quanto mais tempo ela ficar com você sem documentação adequada, pior pode ficar. Quando Sylvan voltou para casa, encontrou Nora desenhando no chão da sala. Ela havia encontrado alguns lápis velhos e estava fazendo rabiscos em um pedaço de papelão. Eram desenhos tristes, uma menina pequena sozinha, casas com portas fechadas, pessoas de costas. O que você está desenhando? Minha vida, ela respondeu simplesmente. Sylvan se sentou ao lado dela, observando os desenhos. Em todos eles, a menina estava sozinha. Mesmo nos que incluíam outras pessoas, ela parecia separada, isolada, como se houvesse uma barreira invisível ao seu redor. Nora, você se lembra de mais alguma coisa sobre sua mãe? Qualquer detalhe pode ser importante. Ela parou de desenhar e olhou para ele. Por quê? Você vai me mandar embora também? Nunca. Eu só quero ajudar você da melhor forma possível. Nora hesitou. Depois pegou outro pedaço de papelão e começou a desenhar algo diferente. Era uma mulher deitada em uma cama, muito magra, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela chorava muito no final. Dizia que havia feito coisas ruins, que merecia estar doente. Às vezes falava sobre uma clínica, sobre pessoas que faziam promessas falsas. Que tipo de promessas? Promessas de cura. Ela disse que deu tudo o que tinha para eles, mas que eles só a deixaram pior. Sylvan sentiu um arrepio. Começava a suspeitar que a mãe de Nora havia sido vítima de algum tipo de golpe, talvez relacionado a tratamentos médicos fraudulentos. Isso explicaria o desaparecimento súbito e a falta de documentos. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a campainha tocou. Do lado de fora, 2 homens de terno esperavam, com expressões sérias que não indicavam nada de bom. Senhor Sylvan Rodrigues, o homem mais alto dos 2, mostrou uma identificação. Sou o investigador Santos do Ministério Público. Este é meu colega, investigador Lima. Podemos conversar? O coração de Sylvan disparou, mas ele tentou manter a calma. Claro, entrem. Nora estava escondida atrás do sofá, apenas seus olhos grandes visíveis por cima do estofado. Sylvan fez um gesto para que ela ficasse quieta. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma menor vivendo em sua residência sem documentação adequada. O investigador Santos disse, tirando um bloco de notas. Podem nos explicar a situação? Encontrei a menina sendo agredida na rua há algumas semanas. Ela estava sozinha, com fome, claramente abandonada. Dei abrigo a ela. E comunicou às autoridades competentes? Sylvan hesitou. Tentei registrá-la oficialmente, mas encontrei várias barreiras burocráticas. Senhor Rodrigues, o investigador Lima interveio. O senhor entende que manter uma menor sem autorização legal pode ser considerado sequestro? Sequestro? Eu salvei essa criança. Entendemos sua intenção, mas a lei é clara. Onde está a menina agora? Sylvan olhou para Nora, que começou a tremer visivelmente. Ela está aqui, mas podem falar comigo primeiro? Ela é muito tímida e tem medo de estranhos. Precisamos conversar com ela, senhor. É procedimento padrão. Santos se aproximou do sofá e se agachou na altura de Nora. Olá, querida, qual é seu nome? Nora não respondeu. Seus olhos se voltaram para Sylvan em pânico, como se ele pudesse fazê-los desaparecer. Ela passou por traumas severos, Sylvan explicou. Demorou dias para falar comigo. Senhor, vamos precisar que nos acompanhe até a delegacia para esclarecimentos. E a menina precisará ir para um abrigo temporário até resolvermos a situação. Não,
A voz de Norá saiu como um grito agudo. Eu não quero ir. Por favor, não me levem. Ela correu para Sylvan e se agarrou em sua perna, soluçando descontroladamente. Eu prometo que vou ser boa. Eu não vou comer muito. Por favor, não me mandem embora. O coração de Sylvan se partiu ao ouvir essas palavras. Norá, escute. O senhor pode visitá-la no abrigo, Santos disse, claramente desconfortável com a cena. Mas, por enquanto, ela precisa ficar sob custódia. Oficial, vocês não entendem. Ela vai regredir completamente. Levou semanas para ela confiar em mim. Senhor, nós entendemos que o senhor tem boas intenções, mas há procedimentos a seguir. A denúncia que recebemos sugere que pode haver mais coisas envolvidas nesta situação. Que tipo de denúncia? Lima consultou suas anotações. Alegações de que o senhor pode estar escondendo informações sobre a origem da menina, que talvez tenha conhecimento sobre onde está a família dela. Sylvan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é ridículo. Eu encontrei ela sendo espancada na rua. E quem pode confirmar isso? O açougueiro que estava agredindo ela, Genibaldo. Os dois investigadores trocaram um olhar. Conversamos com o Sr. Genibaldo hoje de manhã. Ele contou uma versão diferente da história. Como assim diferente? Segundo ele, o senhor apareceu no estabelecimento dele procurando especificamente pela menina, como se já a conhecesse. Ele alega que o senhor o ameaçou para que ficasse quieto sobre isso. Sylvan sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso é mentira! Eu estava preso no trânsito quando vi ele agredindo ela. O senhor pode provar isso? Eu estava sozinho no carro. E ninguém mais viu a agressão? Sylvan tentou lembrar. A rua estava movimentada. Havia várias pessoas passando. Mas quando olhou para seus rostos naquele momento, viu apenas indiferença. Ninguém havia parado para ajudar. Ninguém havia se oferecido como testemunha. As pessoas estavam passando, mas não prestaram atenção. Senhor Rodrigues, vamos precisar que nos acompanhe. A menina irá conosco para o abrigo municipal. Não! Norá gritou novamente. Eu vou fugir! Se vocês me levarem, eu vou fugir de novo. Querida, você vai estar segura no abrigo. Há outras crianças lá, vai ter comida, cama. Eu não quero outras crianças, eu quero ficar com o Sylvan. Santos suspirou. Senhor, isso está se tornando mais difícil do que precisa ser. Quanto mais resistência houver, pior será para todos. Deixem eu pelo menos explicar para ela. 5 minutos, 3 minutos, e nós ficamos aqui. Sylvan se ajoelhou na frente de Norá, segurando suas mãos pequenas e trêmulas. Escute, querida, esses homens não são maus. Eles só querem ter certeza de que você está segura. Mas eu estou segura, aqui com você. Eu sei, mas às vezes as coisas ficam complicadas quando se trata de adultos. Você vai ficar no abrigo por pouco tempo, apenas até eu resolver tudo. E se você não conseguir resolver? E se eles não me deixarem voltar? Sylvan não sabia o que responder. Ele mesmo estava aterrorizado com essa possibilidade. Eu vou conseguir. Prometo que vou te buscar. Você promete de verdade? Com o coração? Prometo com o coração. Norá o abraçou forte, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Eu vou esperar. Não vou fugir se você prometer que vai me buscar. A viagem até o abrigo foi silenciosa e tensa. Norá sentou ao lado de Sylvan no banco de trás da viatura, segurando sua mão com força. Quando chegaram ao prédio cinzento e sem graça, que era o abrigo municipal, ela começou a chorar novamente. É temporário, Sylvan repetiu, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Uma assistente social os recebeu na entrada. Sou a senhora Paula. Vou cuidar bem de você, querida. Norá se recusou a soltar a mão de Sylvan. Não quero ficar aqui. Cheira mal. Era verdade.
O abrigo cheirava a desinfetante misturado com comida requentada e tristeza. Havia crianças de várias idades perambulando pelos corredores, mas nenhuma parecia particularmente feliz. Senhor, precisa se despedir agora, Santos disse. Temos que levá-lo para a delegacia. Posso visitá-la? Depende do resultado da investigação. Sylvan se ajoelhou uma última vez na frente de Norá. Lembra da nossa promessa? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai voltar. Vou voltar. Na delegacia, as perguntas pareciam não ter fim. Santos e Lima se revezavam, fazendo as mesmas questões de ângulos diferentes, como se tentassem pegar Sylvan em contradições. O senhor conhecia a mãe da menina? Não. Nunca ouviu falar dela? Não. E mesmo assim decidiu cuidar de uma criança desconhecida? Qualquer pessoa decente faria o mesmo. O senhor tem filhos, senhor Rodrigues? Não. Já foi casado? Sou viúvo. Sua esposa morreu como? Câncer, há 2 anos. E desde então vive sozinho? Sim. Deve ser solitário. Sylvan percebeu aonde a conversa estava indo. Se estão insinuando que peguei Norá por solidão, estão completamente errados. Não estamos insinuando nada, senhor. Apenas tentando entender suas motivações. Minha motivação foi ver uma criança sendo espancada e não conseguir ficar de braços cruzados. Genibaldo nos disse que vocês já se conheciam, que o senhor já havia comprado carne no açougue dele antes. Isso é possível, mas não me lembro especificamente dele. Ele se lembra do senhor. Disse que o senhor sempre perguntava sobre crianças do bairro, se havia alguma que precisava de ajuda. Sylvan sentiu o sangue gelar. Isso é mentira completa. Por que ele mentiria? Porque está tentando se vingar. Eu o expus espancando uma criança. Ou porque o senhor o ameaçou para ficar quieto sobre algo que não deveria ter visto. A sessão de interrogatório durou 6 horas. Quando finalmente liberaram Sylvan, já era noite. Ele dirigiu direto para o escritório de Dr. Martinez, mesmo sabendo que provavelmente estaria fechado. Para sua surpresa, encontrou luz na janela do advogado. Martinez o recebeu com uma expressão sombria. Soube o que aconteceu hoje. A situação está muito pior do que imaginávamos. Martinez, preciso da sua ajuda mais do que nunca. Sylvan, há algo que você precisa saber. A denúncia não foi anônima, foi feita por Genibaldo e ele tem um advogado muito competente. Eles estão alegando que você tinha conhecimento prévio sobre Norá, que talvez estivesse envolvido no desaparecimento da mãe dela. Isso é insano. Pode ser, mas eles têm um caso e você não tem testemunhas. Sua palavra contra a dele. Sylvan se deixou cair numa cadeira. E agora? Agora você precisa provar sua inocência e descobrir quem realmente fez a mãe de Norá desaparecer. Porque se não fizer isso logo, pode perder a menina para sempre e talvez enfrentar acusações criminais. Martinez se inclinou para a frente. Sylvan, há alguma coisa que você não me contou? Qualquer conexão, por menor que seja, entre você e essa família? Sylvan pensou nas palavras de Norá sobre sua mãe, falar de uma irmã casada com um marceneiro. Pensou nas histórias de Armin sobre sua amiga do convento. As coincidências pareciam impossíveis, mas e se não fossem coincidências? Talvez, ele murmurou. Talvez haja uma conexão que eu ainda não entendo completamente. Sylvan passou a noite em claro, vasculhando cada canto da casa, em busca de qualquer pista que pudesse conectá-lo à mãe de Norá. Se realmente existia uma ligação, como Martinez havia sugerido, ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Foi quando subiu ao sótão, que raramente visitava, que encontrou as caixas de Carmen. Ele havia guardado ali os pertences dela depois da morte, incapaz de jogá-los fora, mas também incapaz de conviver com eles no dia a dia. Agora, mexer naquelas memórias era sua única esperança.
A primeira caixa continha roupas que ainda cheiravam ao perfume dela. A segunda, livros e objetos pessoais. Mas foi na terceira que Sylvan encontrou algo que fez seu coração parar. Um álbum de fotos antigas, amareladas pelo tempo. As primeiras páginas mostravam Carmen ainda criança, no convento onde crescera. Havia fotos de grupo com outras meninas, todas uniformizadas, sorridentes apesar das circunstâncias difíceis. Mas foi na 10ª página que Sylvan viu algo que o deixou sem fôlego. Carmen estava ao lado de outra menina, ambas com cerca de 12 anos, abraçadas em frente a uma árvore grande. No verso da foto, em letra cursiva descorada, Carmen e Lúcia, irmãs para sempre, 1985. Lúcia. Sylvan folheou rapidamente as páginas seguintes. Havia mais fotos das duas meninas juntas, estudando, brincando, ajudando na cozinha do convento. Era óbvio que tinham uma ligação especial, mais profunda que simples amizade. Continuou virando as páginas até chegar às fotos da adolescência. Carmen, aos 15 anos, ainda no convento, mas agora a outra menina não aparecia mais. Havia uma foto de Carmen sozinha, com uma expressão triste, e no verso estava escrito: depois que Lúcia foi embora, 1988. No fundo da caixa, Sylvan encontrou um maço de cartas amarradas com fita azul. Eram cartas endereçadas a Carmen, com remetente identificado apenas como L. Ele hesitou antes de abrir a primeira. Ler a correspondência pessoal de sua esposa falecida parecia uma violação, mas as circunstâncias exigiam. Querida Carmen, dizia a primeira carta, datada de 1990. Sinto sua falta todos os dias. A vida aqui fora é muito diferente do que imaginávamos no convento. As pessoas são cruéis com quem não tem nada. Consegui um trabalho numa fábrica, mas o dinheiro mal dá para sobreviver. Às vezes penso em voltar, mas sei que não posso. Espero que você esteja feliz. Sua irmã para sempre, Lúcia. Sylvan leu carta após carta, acompanhando a deterioração gradual da vida de Lúcia. Ela havia saído do convento aos 15 anos, expulsa, segundo uma das cartas, por comportamento inadequado, que nunca era especificado. Tentara diversos trabalhos, sempre lutando contra a pobreza. Em uma carta de 1995, Lúcia mencionava estar grávida. Carmen, vou ter um bebê. O pai desapareceu quando soube. Estou com medo, mas também feliz. Pelo menos não estarei mais sozinha. Se for menina, vou chamá-la de Norá, que significa luz em hebraico. Lembra como as freiras nos ensinaram sobrenomes com significado? Sylvan deixou a carta cair de suas mãos. Norá. A mãe de Norá era Lúcia, a melhor amiga de Carmen no convento. A irmã que ela sempre mencionava com tanto carinho. Continuou lendo. As cartas ficavam cada vez mais espaçadas e desesperadas. Lúcia falava sobre dificuldades financeiras, sobre tentar criar Norá sozinha, sobre empregos que perdeu, sobre homens que a exploraram. Em uma carta de 2010, ela mencionava estar doente e com medo de morrer, deixando a filha sozinha. A última carta era de apenas 2 anos atrás. Carmen, sei que faz tempo que não escrevo. Estou muito doente. Dizem que é câncer, mas não. Tenho dinheiro para tratamento. Norá está crescendo tão bonita, tão inteligente. Se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar dela. Ela só tem a mim no mundo e eu só tenho ela. Não sei nem se esta carta chegará até você, já que você nunca respondeu às outras. Mas preciso tentar. Sua irmã, Lúcia. Sylvan sentiu uma pontada de dor no peito. Carmen havia morrido 3 anos atrás. Ela nunca recebeu essa última carta de Lúcia. Nunca soube que sua amiga de infância estava morrendo, que precisava de ajuda, que tinha uma filha. Ou será que sabia? Sylvan desceu correndo para o escritório e ligou para Dr. Martinez. Martinez,
Preciso que você me ajude a investigar uma coisa. Minha esposa pode ter tido contato com a mãe de Norá. Elas cresceram juntas no convento. Isso muda tudo, Sylvan. Se você pode provar uma conexão legítima, posso. Tenho cartas, fotos, mas preciso saber se Carmen sabia sobre Norá antes de morrer. Vou colocar um investigador particular nisso, mas primeiro você precisa ir ao abrigo. Norá fugiu durante a madrugada. O sangue de Sylvan gelou. Como assim fugiu? A assistente social ligou há 1 hora. Eles acham que ela tentou voltar para sua casa. Disseram que ela ficou repetindo que você tinha prometido buscá-la. Sylvan desligou o telefone e saiu correndo. Dirigiu pelas ruas que Norá conhecia, pelos becos onde ela havia sobrevivido, pelos lugares onde uma criança assustada poderia se esconder. Mas não a encontrou em lugar algum. Foi quando estava voltando, desesperado, que viu uma pequena figura encolhida na porta de sua própria casa. Norá estava ali, molhada pela chuva que começara a cair, tremendo de frio e medo. Norá, ele correu até ela. Você disse que ia me buscar, ela soluçou. Mas você não veio. Pensei que tinha mentido como todos os outros. Eu ia buscar. Você estava tentando resolver tudo. No abrigo eles disseram que você podia ser um homem mau, que talvez tenha feito algo com minha mãe. Sylvan a pegou no colo, sentindo como ela estava frágil e fria. Norá, preciso te contar uma coisa importante sobre sua mãe e minha esposa. Ele a levou para dentro e fez chocolate quente enquanto lhe contava sobre as cartas, sobre a amizade entre Carmen e Lúcia, sobre como o destino havia conspirado para trazê-las juntas. Sua mãe e minha esposa eram como irmãs quando crianças. Carmen sempre falava sobre uma amiga especial do convento, mas nunca disse o nome. Agora entendo. Por quê? Porque ela não me procurou quando mamãe estava doente. Porque minha esposa morreu antes de receber a última carta de sua mãe. Elas perderam contato há anos. Norá absorveu a informação lentamente. Então você não é um estranho que me pegou na rua. Você é família, não por sangue, mas por algo mais forte que sangue, por amor. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Desta vez eram os mesmos investigadores, mas acompanhados de mais policiais. Senhor Rodrigues, a menina está aqui? Está. Ela voltou por conta própria. Precisamos levá-la de volta ao abrigo, e o senhor está preso por interferir numa investigação oficial. Esperem. Sylvan mostrou as cartas e fotos. Tenho provas de que existe uma conexão legítima entre minha família e a dela. Santos examinou os documentos rapidamente. Isso ainda não explica por que o senhor não mencionou essa conexão antes. Porque eu não sabia. Só descobri hoje, vasculhando os pertences de minha esposa. Muito conveniente. Foi quando uma voz familiar soou atrás dos policiais. Dr. Martinez havia chegado, acompanhado de uma mulher idosa de hábito religioso. Esta é Irmã Benedita, diretora do convento Santa Clara, onde Carmen e Lúcia cresceram. Ela pode confirmar tudo. A freira se aproximou observando Norá com olhos bondosos. Meu Deus, ela é idêntica a Lúcia quando era criança. Eu me lembro das duas meninas, Carmen e Lúcia. Eram inseparáveis. A senhora pode confirmar que elas eram próximas? Santos perguntou. Mais que próximas. Quando ela precisou sair do convento, Carmen ficou inconsolável. Ela sempre perguntava sobre a amiga, sempre quis manter contato. Por que Lúcia saiu do convento? Irmã Benedita hesitou. Ela era uma menina difícil, rebelde, mas não era má, apenas perdida. Quando completou 15 anos, decidiu tentar a vida fora dos muros. Sabíamos que seria difícil para ela. E Carmen nunca mais teve contato com ela? Que eu saiba, não.
Mas Carmen sempre disse que se algum dia Lúcia precisasse de ajuda, ela estaria lá. Santos e Lima trocaram olhares. A história começava a fazer sentido, mas ainda havia lacunas. Isso explica a conexão, Santos disse finalmente. Mas não, explica como o senhor sabia onde encontrar a menina. Eu não sabia, foi acaso. Ou, uma nova voz interveio, foi destino. Todos se viraram para ver quem havia falado. Na porta estava um homem magro, de cabelos grisalhos, que Silvan reconheceu imediatamente. Era Genibaldo, o açougueiro, mas sua expressão não era mais hostil. Era de vergonha e arrependimento. Preciso contar a verdade, ele disse, a voz tremendo, sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Genibaldo entrou na sala com passos hesitantes, as mãos tremendo visivelmente. Todos os olhares estavam fixos nele, aguardando as palavras que poderiam mudar tudo. Eu menti, ele começou, a voz rouca de emoção. Menti para os investigadores, menti para meu advogado, menti para mim mesmo. Santos se aproximou. Sobre o que especificamente? Sobre conhecer o Sr. Silvan, sobre ele me procurar antes. Nada disso é verdade. Genibaldo olhou diretamente para Silvan. Desculpe, eu estava com medo. Medo de quê? Lima perguntou. Medo de que descobrissem o que eu realmente fiz com a mãe da menina. O silêncio na sala ficou tenso. Norá se agarrou mais forte na camisa de Silvan, como se pressentisse que estava prestes a descobrir algo terrível sobre sua mãe. Continue, Santos ordenou. Genibaldo respirou fundo. Lúcia vinha no meu açougue às vezes, sempre muito magra, sempre com pouco dinheiro, comprava apenas os pedaços mais baratos. Eu via que ela estava doente, mas não me importava. Ele pausou, limpando as lágrimas que começaram a escorrer. Um dia ela veio muito mal, tossindo sangue, mal conseguindo ficar de pé. Disse que precisava de dinheiro para remédios, para a filha. E o que você fez? Eu conhecia pessoas que faziam negócios com gente desesperada, clínicas que prometiam tratamentos milagrosos em troca de outras coisas. Silvan sentiu o estômago revirar. Que tipo de outras coisas? Trabalho. Eles diziam que era só trabalho doméstico, cuidar de idosos, coisas assim. Mas era mentira. Genibaldo enterrou o rosto nas mãos. Eles levavam as pessoas para longe. Exploração, trabalho escravo, coisas piores. E eu ganhava uma comissão por cada pessoa que eu indicava. A revelação caiu na sala como uma bomba. Irmã Benedita fez o sinal da cruz, sussurrando uma oração. Norá olhou para Genibaldo com uma mistura de confusão e horror. Você vendeu minha mãe? Eu não sabia. Genibaldo protestou desesperadamente. Pensei que fosse realmente um trabalho. Eles me enganaram também. Onde ela foi levada? Santos exigiu. Para uma fazenda no interior. Diziam que era para cuidar de um fazendeiro doente. Mas algumas semanas depois, soube a verdade por outros contatos. A fazenda era uma fachada. As pessoas que iam para lá eram forçadas a trabalhar sem pagamento, sem poder sair. E você não denunciou. Eu tentei. Fui até lá procurar por ela, mas me disseram que ela havia morrido. Doença, disseram, que já tinham enterrado o corpo. Genibaldo se virou para Norá, ajoelhando-se na frente dela. Menina, desculpa. Sua mãe morreu por minha culpa. Quando te vi tentando roubar comida, quando vi como você estava igual a ela, toda aquela raiva veio à tona. Raiva de mim mesmo. Norá observou o homem que havia lhe causado tanto medo e dor. Mas em vez de raiva, seus olhos mostravam algo que surpreendeu a todos. Compreensão. Você está triste igual eu, ela disse simplesmente. Por causa da mamãe. Genibaldo desabou em soluços. Eu sinto muito mesmo. Santos e Lima rapidamente tomaram nota de todos os detalhes que Genibaldo forneceu sobre a operação criminosa. Nomes, localizações, contatos. Era informação.
suficiente para uma investigação que poderia salvar outras vítimas. Senhor Rodrigues, Santos se voltou para Silvan. Após essa revelação e com as evidências que o senhor apresentou sobre a conexão entre sua família e a de Norá, nossas suspeitas sobre o senhor são infundadas. Pedimos desculpas pelo transtorno. E Norá, considerando que há uma conexão familiar estabelecida, mesmo que não sanguínea, e que a menina claramente tem uma ligação forte com o senhor, estamos dispostos a trabalhar para uma solução que seja do melhor interesse dela. Dr. Martinez se adiantou. Já preparei os documentos para um processo de adoção. Com as evidências da conexão entre as famílias e considerando que não há outros parentes conhecidos, deve ser um processo relativamente simples. Adoção? Norá olhou para Silvan com olhos grandes. Isso significa que você vai ser meu pai de verdade? Se você quiser, Silvan respondeu, sua voz embargada. Só se você quiser. Eu quero. A resposta veio imediata e decidida. Mas você promete que nunca vai me mandar embora, mesmo se eu fizer algo errado? Prometo para sempre. Irmã Benedita se aproximou e colocou a mão no ombro de Norá. Sua mãe ficaria muito feliz, sabendo que você encontrou uma família. Carmen também. Elas eram irmãs do coração. E agora vocês continuam essa ligação. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Genibaldo colaborou totalmente com as autoridades, ajudando a desmantelar a rede de exploração que havia custado a vida de Lúcia e muitas outras pessoas. Ele fechou o açougue e dedicou sua vida a trabalhar como voluntário em organizações que ajudavam pessoas em situação de vulnerabilidade. Silvan conseguiu todos os documentos necessários para oficializar a existência de Norá. Ela recebeu certidão de nascimento, foi registrada legalmente e matriculada em uma escola onde rapidamente se destacou, especialmente em arte. A marcenaria de Silvan ganhou um novo propósito. Ele começou a ensinar o ofício para jovens em situação de risco, criando oportunidades de trabalho e dignidade. Norá frequentemente o acompanhava, desenhando projetos e sonhando com móveis que um dia ela mesma criaria. A casa, que antes era silenciosa e melancólica, agora vibrava com risos, música e a correria alegre de uma criança que finalmente tinha um lar. Norá plantou um jardim na janela de seu quarto, onde cultivava as flores que sua mãe tanto amava. Nas noites calmas, pai e filha sentavam na varanda, e Norá pedia para Silvan contar histórias sobre Carmen e Lúcia quando eram meninas no convento. Ele descrevia a amizade delas, as travessuras que faziam, os sonhos que compartilhavam. Acho que mamãe e Carmen se encontraram no céu, Norá disse uma noite, observando as estrelas, e estão felizes porque a gente se encontrou também. Tenho certeza de que sim. Silvan concordou, abraçando a filha que o destino lhe trouxe de uma forma tão inesperada. Um ano depois da adoção oficial, eles voltaram ao convento para uma visita especial. Irmã Benedita havia preparado uma pequena cerimônia em memória de Carmen e Lúcia. Plantaram uma árvore no jardim do convento, com uma placa que dizia: "Em memória de duas irmãs do coração, cujo amor continua através das gerações." Norá, agora com 11 anos, havia crescido em confiança e alegria. Seus desenhos adornavam as paredes de casa, suas risadas ecoavam pelos cômodos, e sua presença havia transformado não apenas a vida de Silvan, mas de todos que a conheciam. Durante a cerimônia, ela se aproximou de Silvan com um desenho que havia feito especialmente para aquele dia. Era uma família, um homem, uma mulher, uma menina mais nova e uma menina mais velha, todos de mãos dadas. Acima deles, duas figuras femininas sorridentes olhavam do céu. "Somos nós", ela explicou. "Você, eu, mamãe e Carmen. Uma família que o amor juntou." Silvan olhou para o desenho e entendeu que havia encontrado algo muito mais valioso que qualquer sucesso profissional ou riqueza material.
Havia encontrado um propósito, um significado, uma razão para acordar cada dia com gratidão. A cicatriz da perda de Carmen nunca desapareceria completamente, assim como Nora sempre sentiria a falta de sua mãe. Mas eles aprenderam que o amor tem a capacidade única de crescer e se multiplicar, que uma família pode ser formada não apenas por sangue, mas por escolha, dedicação e um coração aberto. Naquela noite, quando voltaram para casa, Nora pediu para Sylvan ler uma das cartas que Lúcia havia escrito para Carmen. Era uma carta onde a mãe falava sobre seus sonhos para Nora, sobre como queria que ela crescesse forte, feliz e amada. Acho que os sonhos da mamãe se realizaram, Nora disse, aconchegando-se no braço de Sylvan. Ela queria que eu fosse feliz, e eu sou. Sim, Sylvan concordou, beijando a testa da filha. Todos os sonhos dela se realizaram, e os meus também. Assim, o que começou como uma cena de violência e desespero na rua, transformou-se na mais bela história de redenção e amor. Sylvan e Nora descobriram que, às vezes, o destino trabalha de maneiras misteriosas, conectando corações através do tempo e do espaço, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para unir aqueles que precisam uns dos outros. E na casa, que agora era verdadeiramente um lar, ecoavam não apenas as vozes do presente, mas também as bênçãos silenciosas de duas mulheres que, mesmo na morte, continuavam a cuidar daqueles que amavam, garantindo que o ciclo do amor e da proteção jamais se quebrasse.